gente está começando a... Assim, eu comecei a ver as intimações pós essa súmula agora, né? E assim, estou tentando discutir ela com base nessa técnica possível, que é a distinção, quando o Conitec veta a medicação por questão orçamentária, né? Porque é Sim. questão de Não dinheiro. seria o suficiente, né, Nando? Eu acredito isso. Você quer ter uma função? Beleza. Mas pela questão orçamentária não é o suficiente. Não, só seria se realmente o Estado pudesse demonstrar que não dá. Que ele não Porque pode. gasta dinheiro com besteira, gasta dinheiro com emenda de parlamentar, gasta dinheiro construindo prédio suntuoso, gasta dinheiro com um monte de coisa, e a vida das pessoas, e eu pego processos de crianças que têm algum problema de saúde muito sério, que lutam por suas vidas. Então, para mim, assim, não dá para você apresentar uma despesa que seja mais importante do que isso, para mim não existiria, né? Não existiria. Então, assim, infelizmente, virou essa temática econômica. Agora, só fugindo um pouco do tema, né? Os nossos telespectadores, acompanha aqui o Making Off, os bastidores. Nós vamos gravar um episódio grandão. Como é que você quer fazer? Não, vamos fazer grandão. Vamos fazer grandão, né? Então, pronto. Sem interrupções. É isso aí, yeah. É porque quando é com os convidados, né? A gente tem que ser mais... Eu boto uma vinhetazinha aqui, pronto, mas a gente continua. Rapaz, honestamente, eu prefiro ficar na informalidade que o nosso meio aqui da internet nos permite, sabe? Claro, é isso que é o lado bom. E aí, o que mais você quer perguntar sobre essas questões aí que você acha interessante? Eu posso também me lembrar de algumas coisas. Você perguntou, a súmula pode ser cancelada? Pode. Eu quero saber assim, como é que a gente cancela a súmula, como é que a gente cancela o Conitec? Bem... Como é que a gente resolve o problema da população? Eu ia falar uma besteira agora, né? Porque eu não era explodindo coisa lá em Brasília, né? Mas pelo amor de Deus. Rapaz, é só cancelar. Não, mas... Como o nome do rapaz? Não merece ser citado, merece não sei. Não, na verdade, assim, é como eu estava te falando no começo, sabe? A gente não deve, assim, por exemplo, eu critico a decisão do Supremo Tribunal Federal, critico a súmula vinculante com veemência, mas nem por isso eu vou ter raiva de um ministro, ou vou ter raiva do povo do Conitec, a questão ou vou querer acabar com o Supremo Tribunal Federal. Eu acho importante essa... Do ponto de vista do leigo, que eu acho que eu iria colocar, é isso. Tá aqui, a gente tem uma Anvisa, que é um órgão técnico, uma agência, tem a sua independência, são técnicos concursados, ninguém ali tem compromisso de agradar, bater palminha, tapinha nas costas de ninguém. Então, assim, eles estão na capacidade de fazer isso. Aí vem lá, como você bem fala, a União cria um novo órgão, um conselho técnico, que está debaixo dele, e dá uma autoridade superior à de uma agência nacional. E superior à do juiz. E eu não estou dizendo que toda agência nacional também é idônea, livre de problema. Mas foi o Supremo que fez. Inclusive, o senhor juiz não discuta. Mas vejam só, até o advento dessa súmula, é até interessante a gente tratar sobre esse assunto, porque vez ou outra também, eu já peguei demandas de saúde, de medicações, que não eram aprovadas ainda pela Anvisa. Sim. Sabe, assim... E que ainda estava em teste, a gente ainda... e por alguma razão ainda não tinha sido aprovada na Anvisa. Mas o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência admitindo. Veja só, mesmo sem estar na Anvisa, ele admitia. Tá entendendo? O que é que ele dizia? Se realmente tiver um relatório médico detalhado, se a agência reguladora de países da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, países que a gente sabe que são democráticos, que sabe que não vão botar qualquer coisa, assim, de uma forma irresponsável. Se você demonstrasse que a medicação era reconhecida na comunidade internacional, o Supremo dizia que o juiz podia dar, mesmo sem estar na Anvisa. Mesmo sem já era o suficiente para poder autorizar. Uma voz da Anvisa. Por quê? Porque a saúde é um direito fundamental. A saúde é a vida da pessoa. Nós tínhamos uma perspectiva da nossa... Olá, estamos começando mais um Pode Falar em Direito, comigo, Feliciano. Nós agradecemos muito a companhia de vocês, né, que estão nos assistindo, que sempre assim, compartilham nossos episódios, curtem, nos acompanhem no Spotify, no Quai, nas plataformas. E hoje é um dia especial para o Pode Falar em Direito, talvez não no sentido mais alegre do termo, mas no sentido bem sereno sobre os fatos. Porque é o primeiro programa que a gente está gravando, do Pode Falar, depois da partida do nosso ícone, né, da nossa referência, do nosso amor, de nosso tudo, que é o vovô Feliciano de Carvalho, que ele nos deixou
não é? Deus chamou ele, né, para as causas maiores do mundo espiritual, recentemente, agora, não é? Foi na sexta-feira, foi Dia dia, 11, né? dia, 9, dia 9. dia 9 de outubro, não é? E assim, já com uma certa idade, mas ele foi de uma forma serena, e nós aqui da família só temos a agradecer a oportunidade de termos tido ele em nossas vidas, não é? Que nos proporcionou tudo, em todos os aspectos, mas acima de tudo, pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua doçura, pela sua preocupação constante com todos nós. E, por favor, acompanhe os primeiros episódios do Pode Falar em Direito, porque são com ele, que é um indivíduo extraordinário que saiu da pobreza do interior do estado e com muita luta, com muito estudo, com muito trabalho, se transformou num grande ícone da advocacia alencarina, não é? Respeitado e conhecido em todos os locais do nosso país. E a gente agradece também com muito carinho as pessoas que foram prestar, né, suas condolências a nós da família, né, no dia do velório, que foi no sábado. Mas aí a gente também pede, né, aproveitando que esse episódio está sendo, assim, nós estamos gravando, mas ele vai ao ar no dia 18 de novembro. E aí vamos ter a missa de sétimo dia. Então, quem puder comparecer, né, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito importante para nós sentir esse carinho de vocês na Paróquia da Paz, em Fortaleza, Ceará, né, ali na Aldeota, próxima à Avenida Dom Luiz. Muito obrigado já antecipadamente por todo o carinho que temos recebido desde então. E é assim, com muita alegria que a gente tem essa possibilidade de poder contar com tanto apoio, né, com tanta força, que a gente consegue superar esses momentos com muito mais tranquilidade e na certeza de que nós somos eternos, né? De que o vovô, no momento atual, né, está com a vovó Gilda, comendo um bolinho com café lá no céu, numa das moradas da casa do pai, não é? E vai estar sempre lá zelando por nós, como pelos seus outros amores que foram antes dele. Mas, de todo modo, muito obrigado. Mas voltando agora para o nosso Pode Falar em Direito, não é? Hoje é um programa diferente. Hoje eu vou ter aqui comigo, na bancada, como entrevistador. Vejam só, o Fefe hoje não é O o entrevistador. host, né? Aquele cara que faz as perguntas. Nós temos aqui hoje o meu irmãozinho, o nosso diretor, o Foca, Manuel Florencio. Não é? Se Ei, apresente, tio Foca. Ei, minha gente, tudo bem? Mas para agradecer vocês aí, todo mundo que falou com a gente lá no Vovô, certo? É um prazer estar aqui com vocês e todos que tiveram lá, assim, para mim foi uma coisa fantástica. Não teve como ficar triste diante de tanta história, de tanta energia positiva que nos foi passado para a família. Eu acho que o vovô está agora conosco, nos energiza. E ele abençoou essa mesa aqui, ele conta nossas histórias. Espero que vocês conheçam a história dele assistindo nossos episódios, certo? E a gente veio aqui hoje falar com o Nano porque ele me provocou, na verdade, né? Ele fez e é um assunto que é muito do nosso interesse, a relação à súmula 61 do STF. Súmula vinculante 61 do STF. Que isso pega naquilo que a gente estava falando em relação às questões dos nossos direitos à saúde e do direito a atendimento, medicação e tratamentos que são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. Sim, nós gravamos mais de um programa, né, sobre o tema e estamos tendo uma reviravolta, uma mudança de paradigma e de perspectiva. Então, o Foca viu um texto que foi publicado, que eu tratei sobre isso, e viu que era muito importante a gente gravar um episódio. E assim como eu fui o autor da questão e trabalho com isso lá no meu dia a dia na Defensoria Pública da União, não é? A gente então entendeu esse formato dele ser o entrevistador e eu entrevistado, né, tio Foca? Exatamente. Eu sou aqui o seu doutor leigo, porque não tenho diploma de direito, mas estou aqui para esclarecer para vocês, porque eu também quero saber sobre os nossos direitos. Agora, só um detalhe, né, para o pessoal que nos acompanha não ficar confuso, né? Quando eu Foca falar Nano, é o Fefe, Feliciano. Mas tanto faz. É para os iniciados. E quando eu falo Foca, é Manuel Florencio, Flores, Florencio, Steven Spielberg, né? Esse pessoal importante. Ridley Scott. Ei, rapaz. Tá aqui. Martin Scorsese. Martin Scorsese. Se bem que o Ridley Scott tá agora com o Gladiador 2, viu, minha gente? Não perdam. Mas vamos lá, Naninho. Para começo de conversa, o que é uma súmula vinculante, meu filho? Certo. Isso eu não sei. Assim, o Pode Falar em Direito, a gente sempre tem essa preocupação de fazer com que as pessoas que nos acompanham compreendam perfeitamente os assuntos que nós abordamos da área jurídica, não é? Quando envolve um termo técnico como esse.
Então, assim, para a gente poder compreender, para as pessoas que nos acompanham saberem do que se trata. Nós temos nossas leis, nós temos a Constituição, que é a lei maior, e todas as leis que são produzidas, elas devem ser feitas formalmente e substancialmente compatíveis com a Constituição. Então, o direito, em regra, ele é a aplicação da lei, ok? Sendo que algumas normas jurídicas, elas admitem várias interpretações. Então, assim, uma mesma regra, o mesmo artigo, o mesmo dispositivo, quer seja da Constituição, quer seja de uma lei infraconstitucional, ele admite várias formas de ser enxergado. E isso gera disputas judiciais. Um juiz vai interpretar de uma forma, lá de Fortaleza, um juiz de Recife, onde eu trabalho, interpreta de outra forma, um juiz de São Luís, ou de Brasília, ou de Teresina, onde eu já trabalhei, interpretam de outra forma, a mesma regra jurídica. E isso gera uma insegurança para as pessoas. Porque algumas pessoas vão obter um direito de uma forma e outras pessoas, na mesma situação, não irão obter. Então, nós temos um problema, que é o direito sendo aplicado, o mesmo direito sendo aplicado de forma diferente para situações idênticas. Entendi. Então, assim, ao longo da tradição jurídica brasileira, quando essas questões chegavam aos tribunais, principalmente aos tribunais superiores, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, o que é que se faziam nessas cortes superiores nesses casos? Eles editavam uma súmula, um resumo da aplicação daquele direito. Tipo uma frase curta, um parágrafo curto, explicando como se deve entender aquele direito. Isso, no primeiro momento, era uma orientação para os juízes. Sim. Os juízes de primeiro grau, os tribunais de segundo grau, eles não eram obrigados a seguir essas súmulas. É só uma orientação de um tribunal superior. Era uma orientação do Tribunal Superior que, em tese, deveria ser aplicada, ser observada, porque se eventualmente fosse feito um recurso naquele processo e o recurso chegasse até o tribunal, então ele aplicaria a súmula, Tinha lá uma que é garantia. o entendimento que ele pacificou e se deu o trabalho de fazer esse resumo dessa aplicação do direito através de sua súmula. Uhum. A súmula possui vários enunciados, mas assim, vulgarmente se fala súmula 1, súmula 2, súmula 3, mas é súmula 1, ou melhor, é enunciado da súmula tal do STJ, enunciado número 10 da súmula do Supremo. Sendo que o que é que aconteceu no nosso sistema jurídico? Pois é, isso aí muito me interessa. Qual foi o contexto em que essa súmula foi editada? Calma, nem cheguei ainda. Ainda estamos discutindo a teoria. Criaram as súmulas, mas o juiz de primeiro grau e os tribunais não seguiam. Não, eu sou juiz, eu sou independente, eu faço do jeito que eu quero e pronto. Estou flutuando. Porque uma das garantias da magistratura é a independência, não é? Que é uma garantia que, na verdade, é muito importante para que ele possa julgar sem medo, sem pressão, sem aquela sensação de que ele tem que seguir o que alguém que esteja acima dele pensa. Então, é também uma garantia constitucional a independência do juiz. Por conta disso, ele, em tese, não era obrigado a seguir a súmula e muitos juízes não seguiam a súmula. Por isso que se tratava de uma orientação. De uma orientação. Mas, apesar dessa independência, ele não tem que estar baseado na legislação? Sim. Para tomar sua decisão? Sim, sem dúvida. Mas aí ele aplicava como ele enxergava melhor a legislação do que o Tribunal Superior entendia. Algo que foi que se sucedeu no Brasil no ano de 2004 para 2005, com a emenda constitucional número 45. Foi criada a súmula vinculante. A súmula vinculante foi uma inovação feita na Constituição Federal, na primeira reforma do Judiciário que teve naquele período, né? Em que se estabeleceu que o Supremo poderia editar enunciados de sua súmula vinculante. Então, essa questão que eu disse sobre o que é súmula, que é um resumo da interpretação da norma jurídica que a Corte Superior faz, e que, em tese, tem que ser seguida pelos demais, deixou de ser uma mera recomendação, deixou de ser uma mera orientação e passou a ser vinculante. Isso quer dizer o quê? Não é só orientação, ele tem que seguir ele tem que aplicar. interpretação. Ele tem que aplicar. O juiz de primeiro grau, ele não pode mais, assim, ao argumento da sua independência de atuação. Não vale mais em cima da vinculação. Assim, afastar a incidência da súmula e aplicar aquilo que ele entende mais adequado. Se o contexto fático da súmula estiver na cara do juiz, ele tem que aplicar a súmula. Que se ele não aplica a súmula, existem remédios processuais até mais ágeis, como é o caso da reclamação, que podem fazer aquela questão chegar direta no Supremo. Para forçar ele a seguir a súmula. Caçar a decisão dele e ele tem que seguir a súmula. Isso serve não só para os juízes, mas também para a administração pública como um todo. Isso, inclusive, foi tema da minha tese de doutorado. Porque eu, na minha tese de doutorado, eu defendo que nós temos várias normas constitucionais fora do texto da Constituição. E, para mim,
A súmula vinculante do Supremo Tribunal Também Federal faz parte disso. é uma espécie de norma constitucional, porque ela é uma norma jurídica que tem que ser seguida. Eu sei, apesar de não ter sido legislada, mas sim editada pelo tribunal, Sim. elas estão num nível de De mesma relevância constitucional. mesma relevância. Porque, na verdade, ela é baseada numa norma que existe, tem divergência de interpretação, o Supremo edita a súmula. E a necessidade da edição dessa súmula, ela vem para apaziguar uma disfunção de interpretação. Isso, e prestigiar segurança jurídica e previsibilidade e igualdade. Os princípios seriam esses. Porque aí a norma jurídica ela vai ser aplicada da mesma forma para todo mundo e você, antes de ingressar com a demanda, se tiver aquela questão, você vai saber como é que o tribunal vai interpretar. Entendi. Isso é importante. Isso é importante. Ainda falando teoricamente sobre a questão da súmula, poderia se discutir, meu Deus, mas será que não pode ter uma exceção? Todo juiz vai ter que ser cego e sempre ter que aplicar a súmula? Em princípio, em tese, é possível ele afastar a súmula só se o juiz assumir um ônus para ele de fundamentação especial para dizer que naquele caso concreto que ele está julgando não foi visualizado aquele contexto fático que o Supremo entendeu quando editou a súmula. Ela não se encaixaria Assim, na ideia que o Supremo teve ao editar a súmula. Sim. Os processualistas chamam isso de distinção, de distinguish. Você faz uma distinção, ou seja, é uma exceção. Sim. Mas aí o julgador, ele tem que fazer uma decisão bem mais... Justificando no caso concreto que aquela súmula Por que está afastando a súmula? Isso aqui não dá para fazer porque não é o caso. Isso, que é uma situação muito excepcional. Ele tem que criar essa tese. Né? Aí isso é a súmula vinculante, em termos teóricos, em termos práticos, e a súmula vinculante para nós, para mim, gerou um problema. Sim, pois é. Qual foi o contexto dessa nossa súmula 61? Muito bem. A gente está falando, nesse nosso Pode Falar em Direito, mais uma vez sobre a questão do direito à saúde. Isso. O direito à saúde, já tivemos alguns programas aqui tratando sobre o tema, não é? E ele é uma norma constitucional que vinha sendo, muitas vezes, objeto de demandas judiciais. As pessoas, isso aí faz parte do meu dia a dia, do meu trabalho na Defensoria Pública da União. As pessoas tinham suas doenças, pessoas precisavam de tratamentos e de medicamentos, e esses medicamentos não eram fornecidos pela rede pública de saúde, eles não estavam na lista do SUS, na lista do RENAME, que o pessoal chama. E já tinham feito todos os procedimentos, todas as terapias, todas as possibilidades possíveis da rede pública, e a doença persistia e se agravava. Aí o médico chegava, o médico que acompanha o assistido, o médico da rede pública falava, olha, tem esse remédio aqui. Ele não é fornecido pela Secretaria de Saúde, ele não é fornecido pelo Ministério da Saúde, mas esse remédio aqui, ele aqui serve. Ele é diferenciado. As pessoas que têm dinheiro podem comprá-lo. Esse remédio, em alguns países do mundo, são fornecidos para as pessoas e as pessoas têm tido melhoras, têm tido curas nas mais diversas doenças, principalmente câncer. Que aí, no caso, vinham até a Defensoria para exigir isso. Isso. Para exigir esse remédio. Certo. Por quê? Por que se poderia entrar com a demanda judicial para pedir esse medicamento? Porque na Constituição e na lei do SUS, na lei infraconstitucional que rege o Sistema Único de Saúde, a saúde é prevista como um direito que tem que ser observado. E se interpretava esse direito no sentido assim, com algumas balizas, como essas que eu estou lhe falando. A pessoa não pode pagar, a pessoa já fez todos os tratamentos possíveis do SUS. Não tem para onde recorrer. O médico está dizendo que o bicho é bom, que serve. Então a pessoa ingressava com a demanda na justiça, porque pela Constituição e pela lei, a União, o Estado e o município têm a obrigação de fornecer saúde para todos. De fato. Então, se eventualmente a pessoa precisa, e todas essas balizas que evidenciam a necessidade da medicação estão demonstradas, era muito comum, e ainda é, se ingressar com demanda na justiça, quando envolve a União na Justiça Federal, ou não tendo a União, também é uma obrigação do Estado e do município na Justiça Estadual, para pedir um medicamento que pode significar a vida da pessoa. Fazer a diferença no tratamento. Né? E essas demandas, geralmente, eram acolhidas com alguma facilidade, quando a parte conseguia demonstrar que realmente já tinha feito todos os tratamentos, que o médico prescreveu, que o remédio tem registro na Anvisa, ou seja, ele tem uma segurança sanitária para poder ser ministrado. Não é uma coisa experimental. Uma milagrosa nem nada, não. Ele é uma coisa que foi testada, aprovada
inclusive fora do Sim, país. Ele em agências de saúde de outros países, não é, que Sim. são responsáveis. Então, se ganhava muitas demandas na justiça contra a União, Estado e município nessa circunstância. E as pessoas se curavam, melhoravam. Vez ou outra, eventualmente, a pessoa também vinha a óbito, porque quando chega a hora, né, a gente sabe que não tem remédio que dê jeito, né, não tem dinheiro que dê jeito. Mas as pessoas podiam lutar por suas vidas, e era até uma questão que fomentava a política pública. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, era muito comum demanda de saúde para pedir um remédio para câncer de mama, chamado Herceptin. E esse remédio não era fornecido. E todo mundo sabia que o bicho era bom, que o bicho era que curava, que ele assim, era excelente e tal, e ppp. E foi tanta demanda de saúde para pedir esse Herceptin, e tanto juiz dando, que ele foi incorporado. Pois é o que eu me pergunto, sabe? Se a gente já tem um conhecimento de que a tecnologia na medicina, dos medicamentos avançam, a pesquisa continua, médicos, assim, os remédios caem patentes, ou a gente faz uma quebra de patente em relação a isso para poder incorporar do ponto de vista econômico Sim. dentro de uma lista dessa, é assim, por que não? Sim. É assim, qual o interesse em dificultar o acesso a esses remédios? Não, assim, essa era a realidade, né? Como Uhum. eu estava dizendo, né? Se entrava com muita demanda na justiça com esse objetivo e geralmente se ganhava quando presentes essas circunstâncias favoráveis à pretensão. Sendo que aí, assim, mas já antecipando o que você acabou de perguntar, é questão de dinheiro. Porque muitas vezes não tem quebra de patente que dê jeito, o bicho é caro mesmo e não vou dar para todo mundo porque não tem dinheiro que dê jeito. A questão básica, a meu ver, é essa. A gente está vendo uma questão, então, econômica, Sim. tomando um partido na frente de uma súmula vinda de um trupeu. Na verdade, é a questão econômica fundamentando e justificando a súmula. Assim, o país não tem dinheiro para isso. É o direito à saúde que outrora era previsto na Constituição e outrora era efetivado. Hoje em dia ele está sendo regido. Aí é o direito à saúde sendo mitigado, olha, você não é mais tão importante, o importante é ter dinheiro e pronto. Assim, esse é o resumo da súmula vinculante. Que a gente entende que, assim, existe uma lista, né, que acho que é o CONITEC, Assim, ele aprova, assim, os remédios que vão incorporar essa lista. Certo. Mas trocando em miúdos, o grande momento da entrevista, nós estamos falando da súmula vinculante, 61, que estabeleceu novas balizas e novas diretrizes para se conceder medicação na via judicial. Eu tô dando spoiler, né? Não, mas aí já, eu digo assim, é só para deixar didaticamente as pessoas para compreenderem, né? Certo. Então, assim, essa súmula estabeleceu novas diretrizes. Vejam só, ela não vedou, em princípio, que o juiz conceda um remédio judicialmente. No entanto, ela estabeleceu novas regras que o juiz deve observar para poder determinar que a União, o Estado ou o município forneça esse medicamento. E essas novas regras, a meu ver, na minha interpretação, elas acabaram com o direito à saúde. Por quê? Que eu vou explicar. Porque além daquela questão do médico dizer que precisa, que já fez todos os outros procedimentos, que realmente o remédio é bom, que tem aprovação na Anvisa, IPPP, toda aquela circunstância natural para justificar a concessão desse medicamento, essa súmula vinculante colocou como um requisito que esse medicamento tenha sido aprovado pelo CONITEC. Pois é. CONITEC. Assim, quem és tu, figura? Eu mesmo, assim, CONITEC. Quem assim, são os gestores do CONITEC? Eu quero saber. Embora eu já estive no CONITEC uma vez em Brasília, fui muito bem recebido lá, mas não sabia nem para que servia. Certo. Era alguma coisa a ver da defensoria, na época do concurso, que eu estava trabalhando lá, enfim. Mas o CONITEC, o Supremo, na súmula vinculante, ele colocou que a medicação, para ser postulada judicialmente, tem que ter tido um parecer favorável do CONITEC. Aí, assim, e deixou bem claro, o juiz não pode questionar o CONITEC, porque é um mérito administrativo. Veja, o juiz, ele é uma autoridade julgadora, né, que ele tem que entender de direito. Quem deve entender se remédio é bom ou se não é o juiz. Seria o CONITEC. Seria o CONITEC. Mas a Anvisa não já... Pronto. É isso que eu... Vamos debater sobre isso. Aí não tem já... Aí, assim, aí o juiz, se eventualmente o remédio não tiver sido aprovado pelo CONITEC, tem que ver por que não aprovou. Enfim, colocou algumas barreiras, alguns freios para o magistrado poder conceder uma demanda judicial, um tratamento que não tenha sido incluído nos tratamentos do SUS, que para serem incluídos, eles devem ser aprovados pelo CONITEC. Muito bem. O que é o CONITEC? O CONITEC é um órgão da União Federal.
que ela mesma indica as pessoas que vão compor esse Conitec, por indicação. A maior parte são de agentes públicos, né, das esferas da administração pública. E esse órgão, ele vai analisar se o tratamento vai ser incluso ou não para ser fornecido pela rede pública. Então seria um conselho técnico, digamos assim. Pretende ser técnico. Pretende ser técnico, mas eles estão lidando de quê? De médicos? Mas não é... Agentes indicados, não bota o requisito. É um agente indicado, mas geralmente profissional de saúde. Mas não necessariamente. Porque, na verdade, são indicados. São agentes, a maior parte dos seus comitês são formados por pessoas indicadas das esferas públicas. O meu grande temor é sempre assim, aí você tem uma saúde, tem um SUS, que assim, é uma coisa fantástica, uma tecnologia que não tem em qualquer país dito de primeiro mundo, a relação do brasileiro com o direito à saúde dele, que precisa ser valorizado, que precisa ser estruturado, efetivado, reforçado. De fato, porque está lá a lei, a formação, todos os nossos direitos estão ali. Mas, assim, o meu sentimento é que existe um minar do interesse privado e particular que vem por dentro dessas instituições. E outra coisa, sabe? O Foquinha, Manuel, Florencio, só não me irmão, chamo de fala da mãe porque é a mesma mãe. O que eu queria falar? Era uma coisa muito interessante. Sim, é o seguinte, o Conitec, assim, ele se pretende ser um órgão técnico até pelo nome, mas não é. Por que eu estou dizendo que ele não é? Porque a indicação dos membros que vão compor o seu comitê é de uma forma extremamente precária. Eles podem ser indicados e desindicados, assim, é uma questão que o próprio governo indica. O Conitec, ele já rejeitou medicação, e eu vi. Não porque a medicação não era boa, mas por conta do custo dela. Só pelo custo. Só pelo custo. Ou seja, não é, na verdade, um órgão técnico, é um órgão político da União. E agora percebam, como eu estava enfatizando, de acordo com a Constituição, de acordo com a lei, quem é devedora da saúde é a União. Muito fácil. O que foi que o Supremo Tribunal Federal fez? União, tu é devedora, mas tu só vai pagar o que o teu órgão disser que tu precisa pagar. O teu Conitec, que tu indica o pessoal aí, eles que vão dizer se o medicamento é bom ou se não é. Aí tu só dá a União. Se o teu Conitec concordar contigo, beleza? Eu queria ser um devedor assim. É muito legal assim, assim, né? Ó, eu tenho aqui minhas contas. Não, eu vou criar um órgão. Ó, pague só essas contas aí, que só essas contas aqui você deve pagar. As outras nem se importa com o vencimento, não, porque você não deve, não. Porque meu órgão, que gosta de mim, me disse isso. Então, assim, basicamente foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez. Que palhaçada, cara. Assim, o paradoxo. Um órgão da União vai dizer o que a União pode ou não ser judicializada para dar. Ou seja, acabou. Mas, maninho, assim, isso eu acredito que uma súmula vinculante dessa para ser aprovada, então isso vai uma coisa à votação diante dos ministros. Sim. E esses ministros têm que justificar também. Sim. Assim, um voto desse. Sim. Para poder justificar isso. Assim, é só uma alegoria verborrágica. Eu não vi o teor das decisões. Eu sei que foi várias reuniões que fizeram, como se fosse uma questão de conciliação deles, junto com a União, com outros órgãos. Mas, assim, foi uma questão de consenso e, pelo que eu percebi, foi totalmente baseado na questão econômica. Porque qual é o raciocínio... Assim, o que é que eu vejo em muitos processos, né? Porque eu trabalho com isso. Você é o dia a dia. Você assim, já está pegando, de certa forma, a influência do que aconteceu. O que é que a União diz? Vamos supor, tem tratamentos para câncer, principalmente, que tem custos que são R$300 mil por ano. Ou até mais de R$1 milhão, eu já vi. Né? Então, então, assim, como eu deduzo que tenha sido a abordagem? Olha, senhor ministro, não dá, presta atenção. Vai ter como pagar um tratamento de 300 mil para todo mundo, ou de 1 milhão por ano para todo mundo. Existem remédios que realmente são muito caros. Não é? Então, assim, a meu ver, foi a base desse argumento que fez o governo ceder. Sendo que, antes disso, geralmente os entes públicos questionavam as demandas de saúde, que não podiam dar qualquer remédio que a pessoa precisasse. Elas nem questionavam o mérito do tratamento, né? Porque era aprovado pela Anvisa, os Estados Unidos davam, a Europa dava, não sei o quê, PPP. Aí questionavam um princípio de direito constitucional chamado reserva do possível. Olha, faz sentido. Faz sentido na esfera de Estado, faz sentido na esfera de município. Você vem pedir alguma coisa do poder público, alguma prestação positiva, algum dever do poder público que demande recursos, que custe dinheiro. Então, a gente tem que ver se o poder público pode dar. E esse princípio surgiu pela primeira vez na Alemanha, quando foram pedir lá vaga na universidade pública. Olha,
eu quero minha vaga. Não, mas só tem esse instante de vaga, tá entendendo? Eu quero, não, mas é um direito à educação, eu quero minha vaga. Sim. Aí lá, para negar a pretensão da vaga do pretenso estudante, foi dito, olha, sinto muito. Assim, seria bom se tivesse vaga para todo mundo, mas não tem. Você não conseguiu lograr entre as posições, então não vai ter sua vaga. Porque existe o princípio da reserva do possível. Sim. Não dá para ter vaga para todo mundo. Sinto muito. E isso daí, surgiu o princípio aí. E aí a União, o Estado e o município quiseram aplicá-lo aqui no Brasil em relação às demandas de saúde. É diferente, né? Total. Assim, tudo bem, educação também é fundamental. Eu acredito na saúde, educação e segurança e um pouco a mais. Mas é assim, educação e saúde, meu amigo. Pronto. Aí o princípio era afastado pelo Poder Judiciário brasileiro com a reserva do possível, porque ele chegava assim, reserva do possível. Aí eu disse, por que é? Cadê teu orçamento? Tá gastando com o quê? Não, eu queria saber, tá gastando com o quê? Quanto é que tá indo do orçamento público, do que o Estado arrecada, para a saúde? Pronto. Qual é esse percentual? Qual o percentual que vai para pagar? Não, o Júlio até disse, não, é caro, mas tu não pode pagar, não? Tá entendendo? Assim, a questão era essa. Imagina a criança que às vezes precisa de um tratamento que tem que ser dado no primeiro momento de vida, senão ela vai ficar, sei lá, atrofiada pelo resto da vida. E são tratamentos caros. É a realidade, assim, que é de Brasil, que a gente entende assim, ó, por mais que o mundo esteja passando por cenários de guerras horríveis, assim, no nosso país a gente ainda tem que entender que a gente, mesmo em paz, a gente passa por cenários de genocídio, vamos por assim dizer, não usar erroneamente a palavra, né, para não ser injusto com ninguém. Mas a gente entende que cuidar do que a violência, do que as condições de saúde das pessoas precárias, por uma questão até de saneamento básico, que é uma meta que a gente ainda está para atingir, certo? Que isso ajudaria, sabe? Assim, vamos fechar no gargalo a questão da doença. Como? Educação, saneamento básico, segurança melhora pública. Tudo. Melhora, é consequência. É consequência. Então, assim, não é mais fácil assim, investir dessa forma para economizar aqui do que simplesmente sufocar o direito? Sim. Não, ó, nós estamos em novembro, né? Essa súmula, acho que foi editada em outubro. Acho que o julgamento dela foi final de setembro, a súmula foi editada em outubro, publicada em outubro. Então, assim, eu já estou vendo intimações das demandas que eu acompanho, dos desembargadores, do juiz, dizendo, olha, tem o Conitec não, sinto muito. Pois é. Aí como é que está sendo a resposta deles, dos juízes, dos desembargadores em relação a isso? Estão aceitando a nova súmula? Está sendo eficiente para eles? Veja só, eles são vinculados a observar. Eles são vinculados. Eles não podem... Esse é o problema da súmula vinculante. Aí, o que é que eu estou abordando quando eu estou vendo uma decisão desfavorável em demanda de saúde por conta deste bendito Conitec? Às vezes eu sou um pouco desaforado com o Conitec nos meus atos processuais, mas eu procuro pegar leve. É porque a gente assim, né, a gente quer lutar pelo direito e muitas vezes a gente utiliza palavras mais emotivas. Júlio, chega mais. Só para saber assim, mas mesmo assim no portal da transparência a gente tem como saber quem são essas caras do Conitec, não tem? Rapaz, deve poder, não sei. Assim, pois é. Assim, a questão... Então, quando as pessoas vão para um acrônimo e se escondem por detrás de um acrônimo... Não, mas assim, as pessoas do Conitec, elas não têm, assim... A meu ver, as pessoas que vão compor o Conitec, elas obedecem, elas seguem ordens, entende? Porque, veja... Mas são seres humanos também. São, mas elas seguem... O Conitec é um órgão da União. Então, assim, se imagina o mesmo exemplo. Meu secretário, você vai ter agora a responsabilidade técnica de dizer as contas que eu vou pagar. E capricha aí nas contas. Se ele vier com muita conta para mim, eu vou trocar de secretário. É simples assim que funciona o Conitec. Eu conheço essa história. É simples assim. Então, assim, eles são obrigados a seguirem essas orientações. E aí, o que é que eu estou tentando fundamentar nos meus recursos? Sim. Aquela questão que eu te disse no começo, explicando súmula, sobre a distinção, sobre o distinguish, que é o único meio que você pode utilizar, que um magistrado pode utilizar para afastar uma súmula vinculante. Para o próprio magistrado, o próprio desembargador dizer assim, eu não preciso aplicar essa vinculante porque está diferente. As intimações que eu peguei desfavoráveis, o parecer do Conitec era desfavorável porque o remédio era caro. Aí, assim, a minha argumentação é a opinião do Conitec vale se for técnica. Se for política, porque a questão econômica é política. Aí é questão política e econômica, não é técnica.
Porque ele diz que o remédio é bom. Então, tecnicamente, o remédio é top. É muito assim, Nando, que a gente entende que tá nas mãos dessas pessoas lá. Sim. A responsabilidade de só por é caro e as vidas das pessoas e os tratamentos Mas é e como as esperanças. Mas é como eu tô lhe dizendo, assim, a administração pública direta, da União, no caso, ela tem seus órgãos. E esses cargos aí do Conitec são cargos indicados, são pessoas já integrantes da administração pública. Uhum. Então, assim, eles não têm independência técnica. São burocratas. É isso que diferencia o Conitec da Anvisa. Pois é. É isso que diferencia o Conitec da Anvisa, porque a Anvisa, ela também é uma entidade pública. Uhum. Sendo que, assim, a administração pública ela pode ser direta ou indireta. Ela é uma agência, né? Ela é uma agência reguladora porque ela tem uma pessoa jurídica própria. Ela Uhum. não se confunde com a pessoa jurídica da União. Então ela tem autonomia, não? Ela tem autonomia. Ela tem autonomia e autonomia exatamente para fazer o trabalho técnico. Técnico. Claro que a União, pelo fato de ser uma autarquia federal, tem influência sobre quem vai ser o presidente, sobre quem não vai. Uhum. Mas uma vez que o cara é presidente da Anvisa, ele tem um mandato. Uhum. Por exemplo, o ministro da Saúde, se o presidente olhar para o ministro da Saúde ou o governador de estado olhar para o secretário da Saúde e enjoar da cara dele, ele demite na mesma hora. Uhum. Porque é um cargo em comissão, cargo de confiança, né? Exonerável ad nutum, né? Assim, ele pode ser imediatamente Mas a questão demitido. dos técnicos dentro da Anvisa, eles estão ali com compromisso mas a técnico. Anvisa, os seus gestores têm mandato. Sim. Então, para o indivíduo sair antes do mandato é uma burocracia muito grande, inclusive tem que ter aprovação do Senado. Uhum. E seus servidores são todos concursados. Pois é. Então, a plena independência. Eles estão ali para fazer o trabalho deles, para trazer aquela coisa de, ei, isso aqui é comprovação técnica realizada, medida, verificada. Se a súmula do vinculante 61 do Supremo Tribunal Federal, em vez do Conitec, tivesse dito Anvisa, eu me curvava. Tranquilo. Eu me curvava. Assim, não vou discutir. Porque é uma agência independente, criada exatamente para aferir a segurança e outros aspectos sobre lá os produtos, remédio, vacina, enfim. Você pode dar credibilidade. Eu me curvava. Agora, o que fizeram? Deram para um órgão da União dizer para a União o que a União pode dar e o que não pode. E você, juiz, não discuta. A gente está começando a... Assim, eu comecei a ver as intimações pós essa súmula agora, né? E assim, estou tentando discutir ela com base nessa técnica possível, que é a distinção, quando o Conitec veta a medicação por questão orçamentária, né? Porque é questão de dinheiro. Não seria o suficiente, né, Nando? Eu acredito nisso. Você quer ter uma função? Beleza. Mas pela questão orçamentária não é o suficiente. Não, só seria se realmente o Estado pudesse demonstrar que não dá. Que ele não pode. Porque gasta dinheiro com besteira, gasta dinheiro com emenda de parlamentar, gasta dinheiro construindo prédio suntuoso, gasta dinheiro com um monte de coisa. E a vida das pessoas, e eu pego processos de crianças que têm algum problema de saúde muito sério, que lutam por suas vidas. Então, para mim, assim, não dá para você apresentar uma despesa que seja mais importante do que isso, para mim não existiria, né? Não existiria. Então, assim... infelizmente, virou essa temática econômica. Agora, só fugindo um pouco do tema, né? Os nossos telespectadores, acompanha aqui o making of, os bastidores. Nós vamos gravar um episódio grandão. Como é que você quer fazer? Não, vamos fazer grandão. Vamos fazer grandão, né? Então, pronto. Sem interrupções. É isso aí. Yeah. É porque quando é com os convidados, né? A gente tem que ser mais... Eu boto uma vinhetazinha aqui, pronto. Mas a gente continua. Rapaz, honestamente, eu prefiro ficar na informalidade que o nosso meio aqui da internet nos permite, sabe? Claro, é isso que é o lado bom. E aí, o que mais você quer perguntar sobre essas questões aí que você acha interessante? Eu posso também me lembrar de algumas coisas. Você perguntou, a súmula pode ser cancelada? Pode. Eu quero saber assim, como é que a gente cancela a súmula, como é que a gente cancela o Conitec? Bem... Como é que a gente resolve o problema da população? Eu ia falar uma besteira agora, né? Porque andaram explodindo coisa lá em Brasília, né? Mas pelo amor de Deus. Rapaz, é só cancelar. Não, mas como o nome do rapaz, não merece ser citado, não sei. Não, na verdade, assim, é como eu estava te falando no começo, sabe? A gente não deve, assim, por exemplo, eu critico a decisão do Supremo Tribunal Federal, critico a súmula vinculante com veemência, mas nem por isso eu vou ter raiva de um ministro, eu vou ter raiva do povo do Conitec, a questão ou vou querer acabar com o Supremo Tribunal Federal. Eu acho importante essa... Do ponto de vista do leigo, que eu acho que eu iria colocar é isso. Tá aqui, a gente tem uma Anvisa, que é um órgão técnico, uma agência, tem a sua independência, são técnicos concursados, ninguém ali tem compromisso de agradar, bater palminha, tapinha nas costas de ninguém. Então, assim, eles estão na capacidade de fazer isso. Aí vem lá, como você bem fala, a União cria um novo órgão
um conselho Sim. técnico que está debaixo dele Sim. e dá uma autoridade superior à de uma agência nacional. E superior a do juiz. E eu não estou dizendo que toda agência nacional também é idônea, é Não, livre de mas problema. mas foi o Supremo que fez. Inclusive, o senhor juiz não discuta. Mas vejam só, até o advento dessa súmula, é até interessante a gente tratar sobre esse assunto, porque vez ou outra também, eu já peguei demandas de saúde, de medicações, que não eram aprovadas ainda pela Anvisa. Sim. Sabe, assim, E que ainda estava em teste, a gente ainda... e por alguma razão ainda não tinha sido aprovada na Anvisa. Mas o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência admitindo. Veja só, mesmo sem estar na Anvisa, ele admitia. Tá entendendo? O que é que ele dizia? Se realmente tiver um relatório médico detalhado, se a agência reguladora de países da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, países que a gente sabe que são democráticos, que sabe que não vão botar qualquer coisa, é assim, de uma forma irresponsável. Se você demonstrasse que a medicação era reconhecida na comunidade internacional, o Supremo dizia que o juiz podia dar, mesmo sem estar na Anvisa. Mesmo sem já era o suficiente para poder autorizar. Sem uma aval da Anvisa. Por quê? Porque a saúde é um direito fundamental. A saúde é a vida da pessoa. Nós tínhamos uma perspectiva da nossa Constituição de um princípio chamado princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Aquilo que for vida, aquilo que for saúde, bem-estar do cidadão ou da cidadã, aquilo ali tem que ser observado com máxima prioridade. E o Poder Judiciário, nessa perspectiva, ele fomentava isso. Era uma questão assim, de a toda hora o Poder Judiciário reforçar a vigência dos direitos fundamentais, aplicando nos casos concretos, acolhendo essas pretensões como uma forma de efetivar. Então, assim, para mim era maravilhoso viver num país sabendo que o Poder Judiciário... Você podia contar com ele, né? A gente podia contar com ele para efetivar os direitos fundamentais, no caso, o direito à saúde. Agora, o que foi que o Supremo fez? O Supremo disse que não, Judiciário. Sinto muito. Esse direito fundamental aí, agora, ele não é mais prioridade. Vejo o que o Conitec fala. Se o Conitec der ok, ótimo. Se não der, nem discuta. É isso, porque existe um princípio na área do direito que é o seguinte. Como eu lhe falei, existem algumas máximas, não é? Que o juiz ele não pode invadir o mérito administrativo, porque aí ele estaria querendo ser o poder executivo. Sim. Né? A função do juiz não é dizer qual remédio é melhor. A função do juiz é julgar. Então, em princípio, a ideia dessa súmula é dizer para o juiz não invadir o mérito administrativo do Conitec. Sendo que, veja só, o juiz não quer nem saber se o remédio é bom ou se não é, no sentido assim, em termos técnicos. O que é que o juiz quer saber? O médico oncologista que estudou, que sabe tudo do remédio, disse que o bicho é bom e que a outra pessoa não fez nada, esse é o fato. O juiz não vai analisar, não é ele, juiz, dizendo se o remédio é bom ou se não é. Quem está dizendo é um profissional qualificado, entende? Então, quando o juiz assim determinava que a União e o Estado fornecessem um medicamento, ele não estava invadindo o mérito administrativo, ele estava aplicando o direito. Porque o mérito administrativo, quem estava dizendo, ou era o médico que acompanha a parte, ou era uma nota técnica de profissionais médicos que dizem que aquele remédio é bom para aquele caso, ou era até uma perícia, que muitas vezes tem juiz que manda fazer perícia. Então, Nano, assim, quando esse pedido, essa solicitação vai ser negada e a justificativa está em cima do juiz ter que obedecer à súmula 61, Sim. Certo? Existe um caminho recursal. Existe. A gente vai para cima. Sim. E é isso que a Defensoria Pública, que os advogados, quem está pleiteando pelo seu direito à saúde, tem que fazer. Sim. Agora, eu antecipo, enquanto essa súmula estiver valendo, e deve valer, porque saiu agora, né? Sim. É muito pouco improvável que o Supremo volte atrás. O máximo que ele pode fazer é eventualmente, acolher aquilo que eu sustentei no meu último recurso. Sim. É dizer assim, se a decisão do Conitec for por questão econômica, o juiz pode dar. O máximo que o Supremo... Aí, assim, a minha esperança. É justo. É minha esperança. Vamos entender, não estou desvalidando o Conitec, Sim. mas a justificativa econômica não é o suficiente. Mas eu espero, porque até para um recurso desse chegar para o Supremo Tribunal Federal, não vai ser fácil. Porque, como existem muitas demandas, então, assim, vai ser muito fácil negar liminarmente um recurso desse, dizendo súmula vinculante 61, súmula vinculante 61, súmula vinculante 61. Mas eu estou falando de uma distinção, de uma situação peculiar. Você está enrolando, súmula vinculante 61, súmula vinculante 61, súmula vinculante... Sabe? Então, existe uma tendência na praxe forense dos recursos que vão ter por objeto questionar esta súmula, ainda que seja com base na distinção, dos recursos sequer serem conhecidos. O que é que isso quer dizer? Que eles não vão nem julgar o recurso, eles vão liminarmente barrar o recurso
porque vão dizer que a decisão que você está questionando simplesmente aplicou a súmula. E todo mundo tem que seguir a súmula. Por isso que não é fácil. Cancelar a súmula, existe um procedimento previsto na Constituição e numa lei infraconstitucional que o regulamenta. Somente algumas autoridades têm legitimidade para questionar a súmula, para pedir o cancelamento, a atualização. Dentre elas, o meu defensor público geral, ele é um legitimado para isso. Sendo que, assim, a minha perspectiva, os legitimados da ação direta de inconstitucionalidade, enfim, algumas pessoas Várias pessoas podem algumas partir pessoas para cima. bem importantes têm essa legitimidade. Sendo que eu não acredito que uma súmula tão recente o Supremo vá voltar atrás. Mas é importante a gente, tão recentemente, já levantar a questão de como o direito da saúde das pessoas está sendo mitigado e que a gente tem que partir para cima como sociedade, inclusive as autoridades que estão dispostas a entrar com ação direta de inconstitucionalidade. O negócio assim, é tão grave que um colega meu defensor até comentou num grupo que a gente tem no WhatsApp que talvez seja mais fácil convencer o Conitec a aprovar uma medicação do que conseguir fazer agora que o Poder Judiciário conceda o remédio. Meu Deus do céu. Né? Então, assim, é você colocar tudo de fato na mão da União. Da União. Assim, essa é uma questão que, a meu ver, vai dificultar muito a vida das pessoas, né, que vão precisar de tratamentos médicos. Vai ser muito difícil ganhar a demanda judiciária de saúde. Os juízes e as juízas, os desembargadores, as desembargadoras, os ministros, as ministras, por mais empáticos que sejam com a questão de saúde de uma criança ou de uma pessoa doente, por mais que sejam empáticos com a Constituição Federal e em efetivar direitos fundamentais, os juízes, pela regra constitucional, não podem questionar a súmula vinculante. É essa a gravidade. Então, assim, já vi vários casos de juiz numa decisão de dizer assim, em outros casos que envolvesse uma súmula, um entendimento consolidado, o juiz, olha, eu me reservo a minha opinião pessoal, minha posição pessoal sobre o tema, mas como o STJ pensa assim, eu julgo assim. Mas como o Supremo pensa assim, eu julgo assim. É bem chato você ler uma decisão dessa, que você acha que você está recebendo. Porque o juiz se sente violado até na sua convicção jurídica, não é? Porque um magistrado ou uma magistrada que queira efetivar a Constituição, ele não vai... Para ele é uma palhaçada, ele juiz. Ter que se rebaixar a opinião do Conitec. Tu tá entendendo? Para mim... Como sociedade. Para mim, o Supremo rebaixou o Poder Judiciário. O Supremo rebaixou o Poder Judiciário como um todo ao que pensa o Conitec. Porque ele diz que ele não discuta, tá entendendo? Não discuta com o meu Coniteczinho, quem manda é meu Conitec. Tá entendendo? O Conitex Unizoião. Sabe? Assim, aí um juiz que queira efetivar os direitos fundamentais, que entenda a importância de uma norma que está na Constituição, que envolva a vida, que envolva a saúde ser efetivada, ele não vai poder fazer isso. Porque então ele vai ser um insubordinado. Porque a súmula é vinculante. Mas, Maninho, eu quero assim, que a gente termine assim, dando um pouco de esperança nas pessoas, empoderando elas para que a gente continue fazendo essa denúncia no entendimento em que isso não pode ficar dessa maneira. Não, eu acho assim, que o que é que isso vai gerar para poder melhorar muito tudo isso? Os processos de corporação do Conitec agora vão ser, provavelmente, inclusive eu já fiz recurso fazendo isso, né? Analisando os processos de aprovação ou não da medicação com um pente fino. Por quê? Sabe, questionar eles. Qual foi o motivo? Tu tá entendendo? Por que você não aprovou? Podem existir mecanismos judiciais, porque, por exemplo, não só a Defensoria Pública, mas o Ministério Público, associações, nós temos uma prerrogativa que é ingressarmos com ações civis públicas. Sim. Que a gente pode questionar um ato administrativo no sentido assim, olha, um remédio aqui é top das galáxias, é um remédio assim espetacular para tal câncer, salva mesmo o povo, e o Conitec não aprovou, não aprova, não sei o quê. Então eu quero condenar a União a incluir o remédio. Entende? Então, assim, a gente não vai mais discutir, talvez... Tem esse caminho também. O caminho da ação coletiva. Para não discutir mais o remédio diante da necessidade pontual da pessoa. Mas discutir o remédio já abrangente para incluir. Até melhor. Porque aí serve para todo mundo. Para todo mundo que eventualmente precisa daquele tratamento. E isso já era feito também. Sendo que, como é uma questão que envolve uma política pública, são demandas muito mais demoradas. Porque ainda que uma ação civil dessa seja acolhida, aí tem que depois esperar o orçamento para juntar, para adquirir, para estimar e tal, não sei o quê. Mas é um mecanismo. E fazendo pressão aos seus próprios deputados também. Sim, não, e também, assim, como é que diz? Com os próprios órgãos do Poder Executivo da União, com o pessoal que compõe o Conitec, sabe? Uma análise sobre os critérios,
Porque, a meu ver, assim, foi algo que realmente representa um retrocesso. Uhum. Assim, a gente tem uma perspectiva que os direitos fundamentais, eles não podem voltar atrás. Os direitos fundamentais eles não podem ser diminuídos. Porteira aberta não, Pois não é, que se fecha mais. existe um princípio, né, do efeito cliquê, né, o efeito catraca, né? Você catraca, você passa, você vai. Tá entendendo? Você não pode voltar para trás na catraca. Nem fechar ela o suficiente para forçar a boiada não Não querer passar também, né, minha gente? E essa súmula vinculante, ela representa um retrocesso. Sim. Porque ela vai dificultar muito o direito das pessoas lutarem por suas vidas, lutarem por suas saúdes, por suas qualidades de vida. E, assim, é algo que, assim, que toca o nosso coração. Demais. É o tipo de demanda que eu sempre me preocupo muito, porque a gente vê a situação, muitas vezes, que a pessoa está hospitalizada, quem vai é um familiar, que não sai de perto do seu ente querido, né, que precisa do medicamento. Envolve crianças, quem é pai, quem é mãe, sabe que isso dói muito quando você vê um filho doente, não é? Rapaz, eu boto assim do meu coração para fora que a minha perspectiva, tomara que esteja errado, mas parece que a burocracia do Estado, ela torce pela morte. Porque na morte a ação se extingue e não existe mais o problema. Sim. Sabe? E para eles economizam. É, Eu queria não acreditar numa situação a ideia dessa. do Thanos, né? Daquele cara malvadão, né? Vamos aqui, porque vocês são muito errados, né? Vamos destruir vocês para começar de novo, para começar melhor, né? Mas, assim, a gente tem que ter empatia pelas pessoas. E a nossa Constituição é uma Constituição belíssima, uma Constituição que prevê direitos. Os direitos devem ser efetivados, não devem ser mitigados. De fato. E, assim, claro que a gente não é tolo ou idiota de dizer assim, dê o remédio e pronto, arrume dinheiro, pronto, dê seu jeito e pronto. Não. Mas se for para negar, que negue mostrando que não pode. Que negue mostrando que não pode gastar com besteira em outros assuntos e está negando no remédio para as pessoas, né? De fato. Vamos abrir, de fato, o orçamento da União para saber quanto é que vai para pagamento de dívida, quanto é que vai para a saúde, quanto é que vai para a educação. Pois é, e a grande questão é essa, sabe, Foca? Assim, a nossa saúde, ela, em princípio, ela era uma referência mundial. Porque para o brasileiro, o sistema, tipo, é universal. Mesmo que você tenha direito, você pode ir no posto de saúde pedir o remédio. Sim, porque é para todos. Sim, inclusive eu acho que a mamãe até chegou a fazer pedido de medicação, não foi? Assim, a saúde é uma coisa para todos, era uma referência, né? Assim, a pessoa contrata plano de saúde só para ter, em tese, ter uma possibilidade de tratamento mais rápido, mais ágil, enfim. Mas era um sistema de saúde semelhante ao da Inglaterra, não é? Sim. E que é contrário ao americano, né? Que o americano diz que te vira. Te cada vira. Um por si. Pois é. Mas é aquela questão, assim, de que não é uma besteira, né? Assim, são vidas, são saúdes, e assim, a gente na defensoria está lutando contra isso, vamos estar lutando. Assim, quando a causa é justa, a gente fica mais motivado. Embora a gente sinta a dor do próximo, né, em relação à sua necessidade, mas, assim, nós somos soldados dessa causa. Não, para mim, me gera assim, a necessidade de botar pressão em cima do Conitec, nem que a gente toda semana faça aqui um perfil de cada um deles que foram lá, quem colocou lá, por que colocar lá e qual a competência dele estar lá. Mas adiante não, minha gente. Maninho, obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que foi um excelente programa. Eu espero que nós, como sociedade, a gente se una no movimento para que a gente derrube esse tipo de situação, mesmo que não seja de primeira mão, mas que a gente continue a lutar por aquilo que é do nosso direito. Sim. E mais um recado, só é a favor de 6 por 1 quem nunca trabalhou com 6 por 1. Não, eu que agradeço, Foquinha, a possibilidade de estar aqui, não é assim, tratando do assunto. Veja só, né? Eu mesmo não sabia direito o que era Conitec, eu mesmo, né? Porque bom porque a gente conhece. Quando o Supremo botou isso numa súmula, meu irmão, porque na verdade não está expressamente na súmula, ele diz assim, em relação às demandas de saúde, vai aplicar aquilo que o Supremo julgou no tema 006. Aí lá tem um texto enorme. Aí fala do Conitec. Por isso que eu não fiz, por isso que eu não terminei direito, macho. Porque é remissão da remissão. Pois bem. Mas hoje em dia eu posso chegar pro chat e dizer, chat, resume para mim. Eu, de minha parte, é um grande prazer estar aqui no Pode Falar em Direito. Me convide mais vezes. Meu amigo, você é o homem da casa. Me convide mais vezes, viu? Para mim é sempre um prazer. Eu que pretendo, minha gente, em 2025 estar mais presente com vocês, justamente porque eu quero ser o ouvido de vocês. Eu quero falar por vocês do ponto de vista de quem não é da área, para que a gente traga para o nosso universo, para a nossa realidade e o que a gente precisa, né? No mais, eu queria desejar a todo mundo, lembrando sempre, boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que um 2025 entre, assim, perfeito na vida de vocês e que a gente possa crescer mais. Muito bem. Obrigado.
Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, viu? Nos acompanhem.